Tem que inverter aquele versículo, né? Ou eu cresço, ou isso diminui. Um dos dois. É muito bom, hoje, Dia das Mães. Eu estava lendo que a mulher uma americana, que ela que começou e lutou bastante para que o Dia das Mães fosse uma data comemorada nos Estados Unidos. As crianças vão ficar ou vão sair? Não vão sair? Vão sair, desculpe. Essa mulher que lutou bastante para que essa data fosse uma data reconhecida nos Estados Unidos, e ela batalhou bastante até que ela conseguiu. Mas depois que ela conseguiu, ela ficou muito decepcionada, porque ela viu que o comércio tinha se apropriado daquela data, e ela viu que o comércio estava se aproveitando daquela data. Aí ela tentou cancelar, tentou tirar a força daquela data, mas aí ela já não conseguiu, porque o comércio já tinha tomado conta daquela data. E até hoje a coisa ficou dessa forma, não é verdade? Então a gente vê assim que tem muitas coisas que na origem foi uma coisa boa, porque ela queria simplesmente que o trabalho, o papel da mãe fosse reconhecida. Mas aí virou uma data comercial, né? E hoje eu acho que mais do que nunca é comercial. E eu sempre digo que a nossa vida pessoal e familiar é feita de dias normais, não de dias especiais. Não é de dias especiais, que são poucos durante o ano. Hoje estávamos saindo de casa e nós vimos uma vizinha e ela tinha uma moto e um carro chegando lá, cada um chegando com um cesto de café da manhã. Mais do que ela pode comer, mas estava ali. Mas eu lembro que algum tempo atrás era um quebra-pau que a gente ouvia ali, né? Ouvia ali vizinho, né? Mas a gente ouvia o quebra-pau lá das filhas com essa mãe aí. Aí eu pensei, puxa, fiquei pensando, né? O que é que vale mais? Os dias normais ou as datas especiais, não é verdade? E a gente precisa tomar cuidado para que essas datas especiais não sejam uma forma de compensação pelos dias normais que não são tão especiais assim, né? Porque o que reflete a realidade são os dias normais. Hoje eu queria, junto com as mães aqui, mas também eu creio que é um tempo de reflexão para todos nós, né? Pais, filhos, né? É um tempo de reflexão. Tem um ditado que diz assim: da Maria vai com as outras. Já ouviu, né? Fulano é Maria vai com as outras. Agora, o que significa esse Maria vai com as outras? É mais ou menos essa ideia. Como é que começou essa palavra? A expressão teve origem em Portugal. Dona Maria I, mãe de Dom João VI, avó de Dom Pedro I e bisavó de Dom Pedro II, enlouqueceu de um dia para o outro. Declarada incapaz de governar, foi afastada do trono. Passou a viver recolhida e só era vista quando saía para caminhar a pé, escoltada por numerosas damas de companhia. Quando o povo via sua rainha levada pelas damas, nesse cortejo costumava comentar: lá vai Dona Maria com as outras. E assim começou esse termo: Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. E esse termo hoje se refere a pessoas, de indivíduo, de personalidade fraca, que se deixa levar pela opinião dos outros. Essas são a Maria vai com as outras. Não só Marias, mulheres, mas mesmo homens que são Maria vai com as outras. Ele não tem opinião própria, não tem posição própria, mas ele sempre é levado pela maioria, levado pela multidão. A Maria vai com as outras. Mas hoje nós queríamos refletir sobre a Maria que não vai com as outras. Tá? Então o desafio hoje é: Maria não vá com as outras. Mesmo que todos estejam falando uma coisa,
mas nós temos que ter a nossa posição, porque na maioria das vezes a maioria não está certa. Uma das maiores besteiras que Pelé falou foi: a voz do povo é a voz de Deus. Foi uma das maiores besteiras que ele falou. E não é verdade, e é verdade isso. Na maioria das vezes, se você estudar os evangelhos, estude a posição das multidões. As multidões de Jesus. Normalmente a multidão era muito instável. Uma hora colocava Jesus, queria declarar Jesus como rei, e daí algum tempo já estava gritando crucifico, crucifico. Multidão é assim, está atrás da Maria que vai com as outras. Quem é essa Maria? Se você puder, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 fala de uma Maria. E é uma Maria que não foi com as outras. Maria de Betânia. Tá? Maria de Betânia. Diz o versículo, capítulo 10, versículo 38 em diante, diz: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, Betânia, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, que aparece a Maria. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Maria de Betânia aparece 3 vezes nos evangelhos, no relato dos evangelhos. E em todas essas citações sobre essa Maria, ela aparece aos pés de Jesus. Todas elas. Aqui, nesse texto aqui de Lucas, quando seu irmão Lázaro morreu, em João capítulo 11, então Maria se lança aos pés de Jesus, fala: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Então foi naquela situação, a segunda vez que aparece. E em João capítulo 12, quando ela quebra aquele vidro de perfume, nós vamos ver esse texto aí, e ela unge Jesus. Faz 3 vezes que aparece essa Maria de Betânia, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Continuando o texto. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Se ela pudesse dizer, ela dizia: sou Maria, mas não vou com as outras. Essa é a Maria que nós queremos tirar, pelo menos algumas lições importantes, não só para as mães, para que não sejam como as outras mães, como as outras Marias, que tenham posição própria, vinda da palavra de Deus, e para todos nós, homens, filhos, pais, etc. Maria, não vá com as outras. Esse é o primeiro desafio. E o desafio é: cuide. Deu uma cortada ali. Cuide. Maria, não vá com as outras. Cuide primeiro do seu coração. Diz o texto que Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta estava correndo com as coisas, mas Maria, sua irmã, cuidava primeiro do seu coração. Veja esse vídeo, recebi de algumas pessoas e eu queria compartilhar com aqueles que não viram. Susana Wesley era uma mulher de opinião e convicções muito fortes. Ela, ainda muito jovem, se casou com um reverendo chamado Samuel Wesley e juntos eles tiveram nada mais, nada menos do que 19 filhos. Quando as crianças ainda eram pequenas, eles sofreram um incidente muito trágico. A casa que eles moravam pegou fogo. Uma das crianças acordou na madrugada e viu as chamas. E começou a chamar o papai e a mamãe. E todo mundo que morava na casa foi evacuando o lugar. Quando eles chegaram lá fora, eles perceberam que tinha uma criança faltando.
alguém tinha ficado dentro da casa pegando fogo. Era o 15º filho do casal, John Wesley. O pai, desesperado, tentou subir a escada por 2 vezes, mas a impressão é que o teto ia cair na cabeça deles. Então um amigo chegou, subiu no ombro de Samuel e eles conseguiram tirar a criança. Quando eles chegaram lá fora com John de apenas 5 aninhos no colo, Susana proclamava as palavras do livro de Zacarias. Não é esse um tição tirado do fogo. Naquele momento, Susana entendeu que Deus tinha um propósito especial com aquela criança e redobrou seus cuidados para criar bem aquele filho. A impressão que eu tenho é que o dia de Susana tinha 40 horas, de tanta coisa que ela fazia. A história conta que ela separava 1 hora por dia para ter o seu momento com Deus, o seu devocional, o seu momento de comunhão com o Criador. Ali ela orava, ali ela lia a Bíblia, e as crianças sabiam que não podiam interromper ela naquele momento. Ver a mãe fazendo isso todos os dias foi algo que inspirou a vida de oração dos meninos. Outra 1 hora por dia era separada apenas para orar em favor dos filhos. Ela colocava cada criança debaixo do seu avental e ali, com muito fervor, ela pedia a Deus que usasse aqueles meninos e que cuidasse do futuro deles. Ainda uma outra 1 hora semanal era utilizada para estar sozinha, em particular com cada um dos filhos, a fim de ter conversas espirituais e esclarecer dúvidas. Quando os filhos da Susana chegavam no 5º ano, no dia seguinte, ela começava a alfabetizar eles, e ela começava a alfabetizar pela Bíblia. Ela abria a Bíblia no 1º versículo e ali a criança ia aprender a ler e escrever. Ela fazia homeschool com eles, então durante 6 horas do seu dia, ela estudava teologia, matemática, literatura, ciências, tudo que os meninos precisavam para a vida acadêmica. Sobre a casa de Susana Wesley, a história conta que a casa dela funcionava como um relógio, com muita ordem, muita disciplina. Criança nenhuma nunca ganhou nada no choro na casa dos Wesley. Aliás, sobre isso, olha só o que ela dizia: eu insisto que a vontade da criança deve ser dominada cedo. A obstinação é a raiz de todos os pecados e misérias, e todo aquele que incentiva a obstinação numa criança garante o seu naufrágio no futuro. Mas todo aquele que educa e disciplina garante a sua futura alegria e piedade. Quando nós consideramos que a religião está realizando a vontade de Deus e não a do ser humano, o único grande impedimento para a nossa felicidade temporal e eterna é a nossa obstinação. Assim, nenhuma indulgência pode ser trivial e nenhuma negação deixa de ter recompensa. O céu ou o inferno dependem somente disso. Assim, o pai e a mãe que estudam uma forma de vencer a obstinação dos filhos trabalha junto com Deus na renovação e na salvação de uma alma. O pai que se submete à vontade, a todas as vontades da criança, faz a obra do diabo, torna a religião impraticável e a salvação inalcançável. Ao ceder a todas as vontades dos filhos, você os condena, corpo e alma, para sempre. Na casa dos Wesley tinha culto doméstico todos os dias. Todos paravam o que estavam fazendo para ir adorar a Deus juntos. Quando Samuel, o pai da família, tinha que viajar e passar muitos dias longe, Susana assumiu o controle e a direção do culto. E ela tinha tanto fervor, tanto fogo de Deus no seu coração, que os vizinhos vinham participar do culto para vê-la adorar e compartilhar a palavra de Deus. Quando Susana ainda era uma menininha, ela fez uma oração a Deus, pedindo: Deus, através da minha vida, acenda uma luz espiritual na Inglaterra que se espalhe por todo o mundo. Sabe de uma coisa? Deus viu e respondeu a oração daquela menina. Talvez não do modo como ela imaginava. Susana não foi uma grande ministra, uma grande pregadora, mas ela foi chamada para servir como mãe. Por ter feito isso com muito zelo e com muito esmero, seu filho John Wesley se tornou um dos maiores ministros conhecidos na história. Ele foi o pai do metodismo. Através dele, a Inglaterra foi avivada, a Europa despertada e os Estados Unidos foi alcançado pelo Evangelho. Seu outro filho, Charles Wesley, se tornou um grande ministro de adoração. A história conta que ele escreveu mais de 9.000 hinos para o Senhor, o que me leva a pensar que as pessoas verdadeiramente grandes são aquelas que são capazes de realizar pequenas tarefas com muito zelo e com muita obediência. Susana Wesley foi uma mãe que mudou o mundo. Podíamos terminar a pregação aqui, não é verdade? Nós somos frutos, nós aqui da Amazônia, aqui dessa igreja, somos frutos de John Wesley. Porque missionários que foram alcançados na América
nos alcançaram aqui. そしてジョン・ウェスレーの神学を né? 通してそして改心した E missionários americanos, esse América foi alcançado através da pregação deste homem. Muitos hinos que cantamos aqui, do cantor cristão, são hinos de Charles Wesley. Mas ninguém sabe a história de Susana Wesley, né? Mas o impacto que através do ministério dela, como no final essa moça falou, através de coisas simples, dias normais, não de dias especiais, mas de dias normais, usado por Deus, moldou a vida desses filhos que impactaram o mundo. Não estamos comparando, nem estou lançando esse mesmo peso sobre cada um de nós, mas a pergunta é simples. Você já orou pelo seu filho hoje? Não é orar quando ele está doente, não é orar porque quando ele tem uma prova, não é orar porque ele tem uma necessidade, mas é orar pela vida espiritual. Assim como nós oramos para que ele encontre o trabalho certo, a escola certa, o curso certo, mas oramos pela vida espiritual deles e que a vida espiritual deles é mais importante do que qualquer coisa na vida. A palavra de Deus diz, um versículo que tem repetido muitas e muitas vezes nas últimas semanas. Provérbios 4:23, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A vida dos seus filhos, dos nossos filhos, depende primeiro da minha vida de filho de Deus diante do Senhor. Eu não posso querer ser um bom pai, uma boa mãe, se primeiro eu não estou sendo um bom filho diante de Deus e o meu coração está diante do Senhor. Essa luta entre o propósito de Deus para a vida dos nossos filhos e aquilo que eu gostaria que ele fosse, os meus desejos e sonhos para os meus filhos. Não é o que eu acho, porque o coração do homem pode achar que é o melhor, mas a palavra de Deus diz que nem sempre esse é o melhor. Não é verdade? O nosso desafio como pais não é somente de criar os filhos. Criar os filhos, nós damos comida, estudo, ok. Mas educar os filhos no caminho do Senhor, e como vimos no vídeo, quebrar a obstinação, porque o filho nasce pecador, separado de Deus. E os pais têm a responsabilidade de quebrar esse coração duro, né, esse coração pecaminoso, e fazê-los dobrar diante do Senhor. Isso é a responsabilidade dos pais. Não jogue isso para a igreja. Isso não é responsabilidade da igreja. A igreja pode até ajudar, mas não é responsabilidade da igreja. Esse é um papel confiado aos pais. Se você é sozinha como mãe e está com os filhos, é sua responsabilidade, mas é responsabilidade dos pais. O coração de todo problema é o problema no meu coração. É aí que todas as coisas começam. Eu percebo assim que muitos pais se preocupam com os filhos e lidando com muitas vezes com a obstinação, com a desobediência e tantas coisas assim. Agora eu pergunto, qual foi o último livro que você como pai e mãe leu sobre educação e disciplina dos filhos? Livro evangélico. Nós temos vários ali na livraria. Qual foi o último? Ou estamos ouvindo apenas o que os psicólogos estão falando, o que a gente lê na internet, coisa assim. Notícias na internet são como notícias sobre café. Uma hora diz que é bom, outra hora diz que não é bom, outra hora diz que é bom, outra hora diz que não é bom. Aí você não sabe se é bom ou se não é bom, né? E a internet está cheia de coisas assim. Mas e os princípios da palavra de Deus? Estamos vivendo uma época onde há um bombardeio muito grande, onde o Estado está querendo interferir na educação dos nossos filhos. Agora, isso não é papel do Estado, assim como não é da igreja, é o nosso papel. Então, se nós não estudamos sobre isso, né, eu não aprendi de ninguém, eu tive que estudar, e olha que naquela época não tinha livros quase. Quase não tinha. Hoje nós temos muitos livros sobre educação de filhos. Agora, a questão é se eu vou lá
E eu estou procurando saber, procurando a experiência de alguém que já criou os filhos, até aprendendo dos erros daqueles que já trilharam esse caminho antes. Mas nós precisamos voltar e, como Maria, sentar aos pés do Senhor, né, e cuidar do meu coração em primeiro lugar. Isso que era a preocupação de Maria. Como eu te falei já no domingo passado, o problema não são os outros, não são as circunstâncias, família, local, ministério, finanças, saúde, não. O meu problema é entre eu, você e Deus. É com Deus. Não é com os nossos filhos, não é com as pessoas, não é com a sociedade, com a mídia. Primeiro eu preciso me aquietar aos pés do Senhor, para ouvir do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor nos dirige através do olhar. Agora, para dirigir, você sabe como é? Para estar, os filhos às vezes entendem, só de olhar os olhos do pai, da mãe, sabe? Eu falei, eu não posso fazer isso. É assim que Deus nos dirige. Mas eu preciso estar perto do Senhor para ouvir. Por isso, a nossa oração continua sendo essa: Senhor, sonda o meu coração, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Alguém escreveu dizendo assim, que Deus é o que mais conhece a respeito de nós, todos os nossos podres. Então não adianta, não precisa esconder. Mas apesar disso, Ele é o que mais nos ama. Né? Então Deus sabe da nossa fragilidade, incapacidade, impotência como pais. Ele sabe disso. Mas apesar disso, Ele continua nos amando e quer nos ajudar dentro desse grande desafio de criar e educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Evolução é quando cada vez mais estamos nos quebrando, nos quebrantando diante do Senhor. Maria foi contra toda a correnteza, toda a agitação, né, das coisas da casa, mas ela se aquietou aos pés do Senhor. Ela foi contra, não era uma Maria que ia com as outras. Então, em primeiro lugar, cuide do seu coração. Em segundo lugar, cuide de pessoas. Diz que Marta estava ocupada com muito trabalho. Muito trabalho. Nós temos muitas coisas. As mães, quem acompanha, sabe como que é. É muito cansativo, né? Então faz uma coisa, depois quando acaba de limpar, tem que limpar de novo. Quando acaba de passar, tem mais coisa. Quando acaba de lavar, tem mais coisa. Quando quem está na fase de fralda, quando troca uma fralda, parece que já tem que trocar de novo. Estava lá na casa do Joe e da Ceci, e ajudando um pouquinho lá, Suzana ajudando lá. Aí eu vi assim, acabou de mamar, já quer mamar de novo, né? Então não tem fim, não tem fim. Mas a palavra de Deus que diz que Maria era alguém que se preocupava com pessoas. Pessoas são mais importantes que coisas. A casa precisa ser arrumada, mas os filhos são mais importantes. Coisas da casa são boas. Isso eu aprendi muito com a Suzana em casa. Assim, os filhos quebram coisas, não é verdade? Então é AC e depois C, e DC, né? Antes das crianças e depois das crianças. A gente pode dividir a casa nessas duas fases. Antes das crianças está tudo em ordem. Depois das crianças, então muda as coisas, não é? Mas os filhos, pessoas são mais importantes. Quantas vezes, por causa de algo quebrado, nós não quebramos relacionamento com os filhos? A palavra de Deus diz que naquele outro texto de João 12, quando aparece pela segunda vez Maria, diz que 6 dias antes da Páscoa, quer dizer, antes da crucificação, da ressurreição de Jesus, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, Marta e Maria, seus irmãos, a quem ressuscitaram dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Significa não só Marta, mas Maria também ajudou a preparar esse jantar. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele.
Então Maria pegou um frasco de nardo, um perfume puro, que era um perfume caríssimo, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido? O dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. A ideia de um denário era salário de um trabalhador, então daria quase o salário de um ano todo, o dinheiro de um ano todo aquele perfume custava. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Pessoas são mais importantes que coisas. Você sabia que Maria foi a única que ungiu Jesus? Nenhuma outra pessoa conseguiu fazer isso, porque quando elas foram, as mulheres, lembra da história da ressurreição? Quando elas foram, Jesus já não estava lá. Maria foi a única que conseguiu ungir Jesus. E para ela, a importância de satisfazer e adorar ao Senhor através daquele perfume caríssimo era mais importante do que o valor do perfume em si. Você, mãe, pai, ou solteiro ainda, o que é mais importante? Coisas ou pessoas? Agradar ao Senhor ou o valor das coisas? Estamos vivendo uma época que você tem que ser uma Maria, não vai com as outras. Veja só essa propaganda. Não preciso. Não preciso. Não preciso. Não preciso. Mas quero. Mas quero. Mas quero. Mas quero. Mas quero. Não preciso, mas quero. Não precisamos, mas queremos. Não precisamos, mas queremos. O mundo faz com que nós queiramos cada vez mais. O mundo faz com que nós possamos valorizar coisas em detrimento de pessoas. Estamos sendo bombardeados diariamente com isso. E esse é o grande perigo. Este ator disse o seguinte: gastamos dinheiro que não temos com coisas que não precisamos para impressionar pessoas que não nos importam. Casa é uma construção de cimento e tijolos. Lar é uma construção de valores e princípios. Não é feito de coisas. Não estamos construindo uma casa, estamos construindo lares. Eu vi essa figura que achei interessante. Vocês passam o ano inteiro distantes de mim e agora querem me dar presentes? E agora eu não vi nenhuma criança falar isso. Mas a verdade é que talvez hoje estamos, muitos pais, valorizando mais presentes e dando mais presentes do que a própria presença. E muitos estão dizendo: não, eu estou garantindo o futuro do meu filho. Trabalhar muito para garantir o futuro é importante, desde que você não prive seu filho de sua presença no presente. Troque o presente. Como é que está a nossa vida? Um presente é bom, 2 é demais, 3 é culpa.
queremos compensar muitas vezes a ausência por isso. Se os pais têm criado seus filhos para serem médicos, advogados, esportistas, músicos, etc., mas não os criam para honrar e obedecer a Deus, eles fracassaram no papel de pais cristãos. Não importa o que eles sejam. E nós, pais, vamos ter que prestar contas diante do Senhor pelos filhos que Ele nos confiou. E quando nós prestamos contas diante de Deus, o que vai valer não é se eles foram os títulos que eles tiveram, o que eles ganharam, o que eles têm, mas a vida deles diante do Senhor. Então, em primeiro lugar, eu queria fazer a seguinte pergunta: seus filhos já conhecem Jesus? Já entregaram suas vidas para Jesus? Porque a única garantia que nós vamos ter, se um dia eu partir, ou se meus filhos partirem, de que eu vou reencontrá-las na eternidade, é se um dia eles entregaram suas vidas a Jesus. Nada mais vai garantir essa certeza. Seus filhos conhecem a Jesus, já entregaram suas vidas a Jesus. Talvez seja a hora de nós, pais, dobrarmos nossos joelhos, para que realmente Deus faça isso no coração deles. Alguém disse que quando Deus pede Isaac, na verdade Deus quer Abraão. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, Deus não estava preocupado com Isaac. Deus estava querendo o coração de Abraão. E quando Deus está trabalhando na vida, Deus deu esse filho para você, essa filha para você. É como um instrumento de Deus na sua vida, porque Deus quer que nós nos acheguemos diante do Senhor. Filhos nos são dados por Deus para nos levar para mais perto do Senhor. Porque se existe uma situação de incapacidade e impotência, é quando como pais não conseguimos fazer nada, quando vimos nossos filhos escorrendo por entre os nossos dedos. É a única coisa que podemos fazer é dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. Como está seu filho? Mas antes de pensar nele, como é que está o seu coração e o meu coração? Cuide primeiro do seu coração. Segundo lugar, pessoas são mais importantes que coisas. Mais importante que carreira, trabalho, hobby, celular, do que futebol, do que qualquer outra coisa. Pessoas são mais importantes. Em terceiro lugar, cuide das suas prioridades. A palavra de Deus diz que quando viu aquela situação de Marta correndo para lá e para cá, respondeu o Senhor: Marta, Marta. Todas as vezes que nos evangelhos aparece Jesus repetindo o nome, Marta, Marta, ou repete o outro nome, é porque Deus quer fazer acalmar o coração e falar: olha, presta atenção. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma, veja o contraste que ele faz. Muitas coisas, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A parte mais importante da vida cristã é aquela que só Deus vê. E o que fazemos com Cristo é muito mais importante do que aquilo que fazemos para Cristo. Falamos domingo passado sobre isso. Jonas, o profeta que obedeceu, mas o seu coração não pertenceu ao Senhor. O filho mais velho, na parábola do filho pródigo, obedeceu ao seu pai, fez todas as coisas, mas o seu coração não estava com seu pai. Então, colocar as prioridades na ordem é certa. Isso significa o quê? Por exemplo, eu lembro de uma amiga, muito tempo atrás, lá em São Paulo, num retiro, ela veio e falou assim, compartilhou comigo, com a Suzana, falou assim: olha,
Eu estou dando um tempo na medicina, ela é já médica, formada, exercendo a profissão. Ela falou, vou dar um tempo para me dedicar aos meus filhos. Por quê? Porque a minha carreira eu posso retomar. O meu papel de mãe eu não posso retomar depois. Eu achei fantástico esse testemunho dela. Ela tinha consciência da importância daquela fase, de que ela precisava gastar aquele tempo, mesmo que ela tivesse que abrir mão momentaneamente, temporariamente da carreira dela, mas que sabia as prioridades certas, no lugar certo. Não estou dizendo que está errado trabalhar fora, a mulher trabalhar fora ou não, mas a questão é a prioridade. O papel de mãe, aquela fase não volta mais, não volta mais. E as pessoas, e essa idade da consciência da criança, quando você solidifica as coisas básicas sobre certo ou errado na vida da criança, diminuiu mais ainda, né? Eu lembro que até os meus 5 anos eu não tinha consciência nem que eu era gente, né? Até 5 anos, mas hoje, 3 anos, né? O Caio, meu netinho, fez 3 anos outro dia, aí ele procura, pega o meu celular, acha o YouTube, acha o desenho que ele quer. Eu falei, eu não sabia, quando chegava, eu morava no interior, quando chegava a visita, eu escondia debaixo da cama, né, do quarto, porque era um caipirão lá, não sabia nada. Até 5 anos, eu vejo um moleque de 3 anos, eu falei, a idade adiantou. Então aqui, a consciência do certo e errado, diminuiu bastante isso. E quando vai para a escola, aí piorou. Nós estamos entregando o papel da educação dos nossos filhos para a igreja e para a escola. E é sério isso. É muito sério. Seu filho não sabe falar palavrão, aprende na escola. Pode reparar, né? Então nós temos que ensinar o que é certo e errado. E essa fase, desde que nasce até uns 3, 4, 5 anos, não tem jeito. Se não cimentar os princípios básicos nessa fase, depois não tem jeito mais. Já endureceu muitas coisas ali no coração. Você já ouviu falar sobre presença ausente? Eu li esse artigo que diz assim: presença ausente é o mal do século. São tantas as distrações que não conseguimos prestar atenção ao que realmente está acontecendo à nossa volta. E infelizmente isso tem afetado nossas famílias e principalmente nossa maternidade. Você já parou para refletir no tempo que está com seu filho sem realmente estar com ele? Você se propõe a brincar ou passear com ele, mas não faz nem contato visual com a criança porque está respondendo mensagens realmente importantes, não é verdade? Que loucura tudo isso. Por favor, mãe, não deixe de aproveitar e cultivar momentos de real presença com seus filhos. Momentos de diversão, momentos à mesa, momentos de discipulado, tudo isso é precioso. Eles se lembrarão, não perca isso. O tempo voa e quando você se der conta, eles estarão saindo de casa. Seja sábia, tenha tempo presente. Comece tendo esse tempo com o Senhor do tempo e Ele te ensinará a contar os seus dias e alcançar um coração sábio. Nós reclamamos muito de tempo, falta de tempo. Mas o pouco tempo que temos, gastamos para outras coisas. O que é prioridade? Trazer o seu filho à igreja é prioridade ou é a primeira coisa que a gente sacrifica? Ele está com sono, não consegue acordar. Mas como que é o sábado? Lembra aquilo que a gente sempre fala? O culto de domingo começa no sábado à noite. Né? Como que é? É prioridade mesmo? Nós conseguimos dar um jeito para tudo. Agora a igreja é prioridade? O tempo com os filhos, o tempo diante do Senhor. Coloque as prioridades na ordem certa. Então, Maria, não vá com as outras. Mesmo que ninguém faça isso, cuide primeiro do seu coração.
Mesmo que todo mundo esteja fazendo, indo atrás de coisas, lembre-se, pessoas são mais importantes que coisas. Mesmo que a prioridade de todos, precisa preocupar com a carreira, precisa preocupar porque se de repente teu marido te larga, Deus se preocupa com você. Eu já vi pessoas falando, eu preciso trabalhar, porque no momento em que meu marido me deixar, eu preciso me sustentar. E o Senhor, onde entra em tudo isso? Coloque as prioridades na ordem certa. Em quarto lugar, cuide de si mesmo. Vamos explicar direitinho isso. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Sempre que criticamos outros e ficamos com pena de nós mesmos por estar sobrecarregados, devemos fazer uma pausa e examinar a nossa vida. Talvez em meio a todos os afazeres do dia a dia, nós estejamos deixando o Senhor de lado. Quando começamos a focar em outros e começamos a dar uma de coitados, é porque alguma coisa está fora de ordem. Marta fez isso. Ela estava fazendo as coisas ali, preocupada. E não era errado. Não era errado. Note bem, não estamos fazendo uma coisa assim, Marta versus Maria. Não. Marta estava errada e Maria estava certa nesse. Não, era o coração. A comida tinha que ser feita. O problema não era esse. Não é errado. Não saia daqui falando, não, o pastor ensinou que não precisa arrumar casa, que não precisa. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que é o coração. Marta estava fazendo as coisas ali como o filho mais velho, sabe? Reclamando, e foi fervendo. Cada vez que ela fazendo as coisas, imagine a cena, fazendo as coisas, ela olhando para Maria, sentadinha aos pés do Senhor, sem fazer nada. A questão é prioridade. Por quê? Jesus mesmo disse, olha, faz 6 dias antes aqui, poucos dias antes da crucificação, Jesus já não estaria mais. E Marta estava perdendo essa oportunidade. Então era a questão da prioridade. Naquele momento, o mais importante, comida podia até esperar. A casa arrumada podia até ficar daquele jeito um tempo. Mas Jesus já não estaria mais lá. Então era aquele momento. E a Marta, o problema é que ela estava fazendo as coisas, se a atitude dela fosse boa, eu creio que a reação de Jesus não era essas palavras. O problema era o coração dela. Talvez em meio a tanta correria do dia a dia, só estejamos focando em outras pessoas. E com isso o nosso coração começa a comparar. Por isso, cuide de si mesmo e não foque, nem se compare com os outros. Famílias perfeitas não existem. Alguém disse assim, estamos diante de uma incrível geração de fotos sorridentes e travesseiros encharcados. Famílias perfeitas no Facebook. Ouviu de das notícias algumas semanas atrás que houve uma onda de suicídio num dos colégios mais caros de São Paulo, Colégio Bandeirantes. Pessoas que no seu perfil estava tudo ok, mas travesseiros encharcados. Não se compare com isso, não existe famílias perfeitas. Eu mesmo conheço situações de pessoas que colocam ali para é perfeito, mas eu conheço a realidade dessas famílias. O que é publicado, compartilhado e divulgado nas redes sociais nem sempre condiz com a realidade, com aquilo que se carrega no coração. Por isso devemos ser cuidadosos, não colecionar expectativas, comparações, nem exigências sobre-humanas a respeito da felicidade. Não se compare com outros.
com outras famílias. Olha essa frase para mães, mas para todos nós. Mães perfeitas não são reais e mães reais não são perfeitas. Então não fique se comparando, né? Quer conhecer a minha família, vai lá em casa. Todos nós passamos por lutas, dificuldades, onde estamos vencendo porque dobramos nossos joelhos diante do Senhor. Não é verdade? Então não se compare, não coloque expectativas de perfeição, porque nem Deus exige isso de você como mãe, como pai, e nem como filho. E cuidado, para que nesse afã de querer mostrar para os outros que a sua família é boa, você se envolve, faz e quer ter uma casa melhor, quer ter tudo direitinho, colocar os filhos e tal. Tinha uma época que nossos filhos eram adolescentes e eu comecei a ficar preocupado com o que estava acontecendo. E eu comecei a tentar fazer alguma coisa. Mas teve uma hora que eu parei e eu tive que ouvir o que Deus estava querendo me dizer, e Deus me fez a seguinte pergunta: você está mais preocupado com seus filhos ou com a sua reputação como pastor? Você está preocupado com o que os outros vão falar a respeito do seu filho, porque você é pastor, então vão falar do filho do pastor, ou você está preocupado realmente com os seus filhos? Essa é a pergunta. Realmente está preocupado ou está preocupado em ter uma família perfeita para que todo mundo possa curtir, dar o like lá e mostrar? A questão não é o que os outros pensam, a questão é o que Deus pensa da minha família, o que Deus pensa de mim. E Deus não exige de mim perfeição, mas Deus exige de mim um coração quebrantado, um coração que reconhece o quanto é fraco e o quanto precisa do Senhor. Tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Tome cuidado com isso. Correndo, para na verdade esconder uma vida vazia, mesmo como cristãos, mas esconder uma vida vazia diante do Senhor. E às vezes o travesseiro fica encharcado à noite. Porque essa é a realidade. E alguém disse: você é o que é quando você deita ali no travesseiro. Faça o que você pode, com o que você tem, no lugar onde você está. Faça o melhor, com todas as suas limitações. Tá? Não faça loucuras para dar presentes que você não pode. Não vá comer em lugares que você não pode. Não gaste não use o seu cartão para depois ficar atolado. Seus filhos não precisam disso. Quando nossos filhos, na fase de criança para adolescência, nosso orçamento era apertadinho e o máximo que podíamos ir era lanchar uma vez por semana ali no trailer do John Lennon, na Tavares Bastos com o Almirante Barroso. Era o máximo que conseguíamos fazer, era isso. Comer aquele sanduíche do John Lennon. Mas é isso que os nossos filhos se lembram disso. Lembram disso. Você reparou que às vezes tem cenas engraçadas quando você dá presentes caros para os seus filhos e eles querem brincar com a caixa do brinquedo? Já ouviu isso? Já viu isso? Eu já vi isso. Aí a cara do pai fica decepcionadíssimo, né? E quer brincar com a caixa. Nossos filhos não precisam de muitas coisas. Precisam de nós como pais, né? Momentos. Eu não lembro de muitas coisas, porque meus pais trabalharam cedo logo. Mas eu lembro que uma vez por ano a família toda, parentada toda, enchia um ônibus, íamos para Praia Grande, em São Paulo, farofeiro, e que levava as coisas mesmo, esparramava na areia e não tinha lugar nem para tomar banho. E a gente voltava suadão à noite, chumbado, mas eu não dormia uma semana antes para ir para aquele passeio. E eu me lembro hoje, né? Então,
Os filhos não vão guardar coisas, presentes e coisas, eles vão guardar os momentos que gastamos com eles. Eu deveria ter feito mais, a Suzana sempre me cobrou isso, eu deveria ter feito mais, e são algumas coisas que eu fico de lição e que eu sempre procuro passar. Eu devia ter gastado mais tempo individualizado com meus filhos. Sabe o que significa isso? Não é sair todos os filhos juntos, mas é tempo individual, porque filhos são diferentes um do outro. E gastar tempo individualizado com ele. Pouco tempo, mas um tempo personalizado. Eu devia ter feito isso mais. Talvez isso poderia ter evitado alguns problemas que enfrentamos depois no futuro. Então você que está passando por essa fase, fica uma lição, fica até uma dica, e você tem a oportunidade, a gente pode compartilhar uma outra hora, algumas coisas boas que foram para nós, mas lições também que a gente errou e que depois tentamos aprender. E hoje, por que avô e avó é mais complacente, mais tolerante? Porque aprendemos através dos nossos próprios erros. Então eu vejo muita coisa, a gente fala assim, não, precisa ter paciência, mas eu sei que também eu não fui paciente assim. Mas a gente tenta passar as lições que a gente aprendeu. Suzana sempre fala para os casais em crise e casais com filhos naquela correria de fralda, fala, olha, essa fase vai passar. Muita calma nessa hora, vai passar. Então é assim, todos nós passamos por fases. A Suzana falava assim, eu fico pensando, quando vai ser a primeira noite que eu vou conseguir dormir a noite toda? Esse era o sonho dela. Quando eu vou conseguir dormir a noite toda? Mas passou aquela fase de fralda, passou a fase de adolescência, passou. Então nós precisamos viver cada fase bem. Porque eu lembro de pessoas que depois na adolescência falam, como era bom, quando nossos filhos eram pequenos e eu podia levá-los no colo para onde eu quisesse. E agora eles não querem sair comigo mais. Eles têm vergonha de sair comigo. Eu já ouvi isso. Então aproveite bem cada fase, porque o seu valor é definido por Deus, não pelas pessoas. Não se preocupe. Não se preocupe com a família dos outros. Não se preocupe com o padrão dos outros. Nós crescemos com os nossos filhos estavam perto da irmã da Suzana, do meu cunhado, eles tinham bem mais posses. Nossos filhos cresceram assim, sabendo que não podiam ter tudo que o primo tinha, que os primos tinham. Mas os filhos precisam aprender isso, porque essa é a vida que eles vão enfrentar pela frente. Não vão poder ter tudo. E eles precisam aprender desde pequeno a valorizar as pequenas coisas. Porque o valor é definido por Deus e não pelas pessoas e nem pelas coisas que tem. Já dizia Jesus que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Maria, João, José, Josué, não vá com as outras e nem com os outros. Porque no final o que é importante é escolhermos a boa parte. Como Jesus disse, Maria escolheu a boa parte. Por isso, não vá, mesmo que todo mundo esteja falando, mesmo que toda a mídia fale uma coisa, mas não vá com os outros, simplesmente pela multidão. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2, não se amoldem, não tomem a forma deste mundo, não vá com as outras Marias, transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu podia pegar outros textos, mas eu queria terminar com Salmo capítulo 1, versículo 1. Como é feliz aquele ou aquela que não segue o conselho da multidão,
não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Isso quer dizer aquela ou aquele que não vai com as outras, simplesmente. Que Deus nos ajude. Às vezes é um preço caro que nós pagamos por isso. Preço caro. Disciplinar os filhos hoje, você dependendo, você pode até ser denunciado por isso. Nós somos categoricamente contra o espancamento dos filhos. Mas somos totalmente a favor da disciplina dos filhos, se for preciso até a disciplina física, como diz Provérbios. É um princípio bíblico, com amor, na forma certa, na hora certa, na quantidade certa. Né? Mas isso é bíblico. E nós precisamos aprender com isso. Tem uma música que eu queria terminar, é uma música não evangélica, então não se escandalize com isso, mas fala sobre as fases da vida e que a gente precisa valorizar cada fase, a gente precisa, assim, eu vejo, deixe-me explicar o que eu quero dizer com isso. Eu vejo muitas mães, depois de uma certa idade, que os filhos não cuidam dos pais. Eu quero reconhecer aqui publicamente a forma como Helena, Marcos cuidaram do pai durante 40 dias que ele passou ali na UTI, mesmo outro tempo que já estava doente. Não é fácil, é só quem passa por isso que passa, que sabe. Mas eu digo uma coisa, os pais sofrem e colhem aquilo que plantam durante toda a sua vida. Então eu diria assim, você quer colher um futuro onde será bem cuidado pelos filhos, então plante hoje. Porque muitos colhem a distância e a indiferença dos filhos, porque na verdade durante toda a sua vida nunca semeou um bom relacionamento. E por isso acabam colhendo. Não justificam um erro pelo outro, mas estou dizendo que muitas vezes acaba acontecendo isso. Então que Deus nos ajude hoje, Dia das Mães, mas a valorizarmos a vida uns dos outros, não só das mães, dos pais aqui, dos filhos, avô, avó, se você tem ainda, dos netos, mas que Deus nos ajude a aprendermos com Maria. A melhor forma de sermos bênção na vida de outros que vêm atrás de nós, nas nossas gerações, é estarmos aos pés do Senhor, valorizando pessoas, né? Futuro, ninguém sabe, não estou falando que está errado fazer uma poupança, alguma coisa assim, mas você tem que investir ali, no presente, na vida dos filhos, mesmo que isso custe alguma coisa. Amém? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento
sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Baixe a sua cabeça. Vamos orar. Ó Deus, a vida é tão breve, Senhor. Passa tão rápido. E o problema é que muitas vezes não estamos conscientes disso. Nós achamos que vamos viver e ter as pessoas a quem amamos perto de nós até quando nós quisermos. Mas isso não é verdade, Senhor. Por isso, Senhor, a Tua palavra diz que este é o dia que o Senhor fez. Hoje. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele, no dia e no Senhor. Oh Deus, o Senhor conhece cada coração aqui. Tem corações aqui que estão doídos, porque é dia das mães e é o primeiro dia das mães sem a mãe aqui. Há corações doídos aqui porque as mães estão longe. Há corações doídos aqui porque as mães já se foram. Corações doídos porque as mães ainda não te conhecem como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas há também, Senhor, corações aqui que estão pesados, porque o relacionamento com as suas mães não tem sido boa. E há corações pesados também porque não têm sido boas mães, ou não foram boas mães. Mas Senhor, o Senhor que conhece todas as coisas, eu quero recorrer a um Deus de esperança, a um Deus de recomeço. Um Deus, ó Pai, que pela Tua misericórdia nos dá a oportunidade de sempre recomeçarmos, de sempre tirarmos lições. Não ficarmos somente enchendo nossos corações com remorsos, peso e culpa. Mas eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que através do Espírito Santo o Senhor esteja ministrando o coração de cada um, conforme a necessidade de cada um de nós. Mães, pais, filhos, avós, netos. Ó Deus, ministra os nossos corações, Senhor. Para que tudo possa começar, qualquer mudança possa começar não esperando que o outro lado mude, mas começando no meu próprio coração, Senhor. Ajuda-nos a lembrarmos, ó Pai, que esse é o ponto de partida, de voltarmos, reconsagrarmos as nossas vidas diante do Senhor, para que nosso relacionamento conjugal possa ter um recomeço, para que a nossa família possa ter um recomeço, para que os nossos relacionamentos tenham um recomeço, Senhor. E para que o tempo que ainda temos aqui pela frente, não sabemos se curto ou longo, mas que sejam vividos com uma nova perspectiva, onde o meu coração, ó Pai, possa estar aquietado e possamos ter como prioridade nos assentarmos aos Teus pés, para que dessa forma os nossos valores sejam corretos, a nossa perspectiva de vida seja correta também, valorizando pessoas em vez de coisas, que as prioridades estejam na ordem certa, Senhor Deus, independente do que todo mundo faça, Senhor, mas que a nossa vida seja aprovado pelo Senhor e possamos ouvir do Senhor: escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada.
Abençoe, Senhor, este dia. Seja um dia, Senhor, onde o Teu conforto, o Teu consolo esteja presente naqueles que têm essa lacuna, mas também a alegria esteja presente, Senhor Deus, naqueles que podem ter a oportunidade de valorizar enquanto tem. É assim que nós oramos e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nossa oração é que realmente